Você sabia que o diabetes é uma das doenças que mais acomete as pessoas no mundo todo? E eu não falo apenas do Brasil. É no Brasil, é na América do Norte, é na Europa, é na Ásia. O diabetes ele tá muito disseminado em todo o mundo, principalmente por causa do nosso estilo de vida e de como a gente vem se alimentando e não praticando exercício físico nos últimos tempos. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre quais são os sintomas iniciais dessa doença que podem estar te avisando para você começar a mudar o estilo de vida ou então que você precisa ir no seu médico para poder começar a receber tratamento imediatamente. Porque o problema principal do diabetes não é o diabetes em si, são as complicações que vêm dessa doença. Diabetes afeta a visão, causa alterações no rim, a pessoa pode entrar em hemodiálise. Fora que essa doença facilita o desenvolvimento de infarto, que é aquele probleminha tão grave no coração, que você provavelmente já ouviu falar, e AVC ou AVE, como é conhecido hoje em dia, que é o famoso derrame cerebral. Então ficar de olho nesses sintomas é uma forma de se precaver contra essa doença e poder agir o mais precocemente possível. Quanto mais cedo você se trata, menor o risco de você desenvolver complicações tão graves. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e hoje você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se não quiser perder mais nenhum vídeo, é simples, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, que é muito importante, e verifica se o sininho de notificações está ativo. Você também pode compartilhar o vídeo clicando no botão compartilhar ali embaixo. Clicando nele, você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Como nós comentamos, o problema do diabetes não é essa doença, são as complicações que vêm dela. Problema renal, problema na visão, o paciente vai ter problema ali nos pés, né? Tem muita pessoa que já viu o paciente perdendo o dedo, o paciente perdendo um pedaço dos pés. Eu já falei aqui no meu canal que infelizmente o meu avô sofreu disso, né? O meu avô materno sofreu desse problema. Então ele foi perdendo dedinho por dedinho, tudo por culpa de não tomar cuidado com a saúde. Pessoas antigas tinham um costume muito grande aqui na minha região de consumir muita cana de açúcar. E ele era viciado em cana de açúcar, assim, pelo pouco que eu conheço do meu avô, porque eu não tive muito contato. Infelizmente ele faleceu novo. Então nós temos esse grande problema de contato extremo com o açúcar que leva ao desenvolvimento de diabetes. Mas nós já falamos aqui no canal também que não é só isso que pode causar os problemas de diabetes. A falta de exercício físico também favorece muito o desenvolvimento, fora que o estresse também pode causar o diabetes. Mas para não enrolar, quais são os sintomas que você precisa ficar de olho quando estão aparecendo no seu organismo? Primeiro sintoma é uma fome exagerada. Isso mesmo, a pessoa vai começar a ter muita fome sem motivo aparente. Quando eu digo sem motivo aparente, eu estou me referindo que a pessoa não está há horas sem comer. Ela come uma coisinha aqui, daqui a uma hora ela tá com fome e quer comer de novo, ou então o volume de comida dela anda aumentando demais. Isso na medicina a gente chama de polifagia, que é a fome exagerada e a vontade de comer o tempo todo. Outro sintoma que muitas pessoas já ouviram falar é o paciente que urina muito. Um dos sinais que eu costumo falar muito para os meus pacientes e que eles têm que prestar atenção é se ele tá levantando de noite para dormir. De noite, a gente normalmente não deve levantar para ir no banheiro. Não porque se você acordar de noite você vai perder o sono, não. O seu corpo não vai te acordar com vontade de urinar. Isso não é normal. O normal é você ficar sem levantar durante a noite, sem perder o sono por causa disso também, e só de manhã você levantar e aí você ir no banheiro. Se você não tomou muita água, presta bastante atenção, não tomou muita água de noite antes de você deitar e você levanta todas as noites para ir no banheiro, é um sinal de que você provavelmente está desenvolvendo alguma alteração ali no seu rim ou então que você pode estar com diabetes. De noite, o nosso corpo é tão inteligente que ele diminui a produção de urina. Isso mesmo, o seu rim ele para de produzir urina como ele produz durante o dia, ele produz bem pouquinho, justamente para não encher tanto a sua bexiga, não te incomodar e não te acordar. Agora, se você tá sem tomar muita água e tá acordando de noite, significa que o seu rim não tá dando conta de segurar aquele excesso de açúcar no seu sangue e isso tá fazendo você urinar. Você urina mais açúcar também. Então vamos ficar de olho nesse sintoma. Outro sintoma importante é a sede exagerada. O paciente vive com sede. Lembrem que o paciente está comendo muito, o paciente está urinando muito e o paciente vai ter muita sede. Então repare que os sintomas têm muita relação, né, com o aumento
aumento de alguma coisa. Inclusive, o aumento de peso, ele está muito relacionado também ao diabetes. No entanto, alguns pacientes perdem peso, tá? Então, o paciente que era magro e ele vai ficando obeso, vai ficando com sobrepeso, ele pode desenvolver diabetes, mas o paciente que está perdendo peso rapidamente também pode ter sintoma de diabetes. Talvez ele era obeso, desenvolveu diabetes durante a obesidade, começou a urinar muito, como nós estamos falando, e aí ele começou a perder peso excessivamente. Outro sintoma é a fadiga, né? Aquele cansaço extremo que o paciente pode sentir, que a gente muitas vezes ignora, né? Às vezes a pessoa ela tá com cansaço, ela tá fadigada e ela acha que tem relação com alguma coisa, né? A temperatura, é o trabalho. Então muitas vezes é o diabetes desenvolvendo e não outra coisinha. Pode aparecer alguns problemas na pele da pessoa. Tem umas manchas escuras que podem aparecer na pele de uma pessoa que a gente chama de acantose nigricans. Essas manchas escuras elas têm relação com a resistência à insulina. Ou seja, o hormônio natural que a gente produz, chamado insulina, que ele é muito responsável de guardar o açúcar do sangue dentro dos órgãos, não está conseguindo mais desempenhar suas funções. Porque o nosso corpo tem tanto açúcar, mas tanto açúcar, que ele fica produzindo tanta insulina que os órgãos começam a rejeitar essa insulina porque eles não aguentam mais receber tanta insulina. Por culpa disso, por culpa dessa rejeição ou resistência à insulina, a região da pele começa a ficar mais escura, que é essa coloração que vocês estão vendo aí nessas imagens. Lembrando que são manchas um pouco mais aveludadas, né? Elas têm uma característica aveludada, não é só uma mancha. Elas crescem um pouquinho e formam esse formato meio aveludado. Outro problema que pode aparecer na pele são os acrocórdons. Eles são lesões que parecem verrugas que aparecem na pele de muitas pessoas. Inclusive, às vezes a pessoa ela acha que é HPV, o papiloma vírus humano, mas na verdade é o diabetes. Problemas na boca também podem aparecer. Inflamação da gengiva pode aparecer, até mesmo a periodontite, que é uma inflamação da região dos dentes, que pode inclusive fazer queda dos dentes. Isso, o paciente pode perder o dente por culpa do diabetes. Começou a doer muito na hora da escovação, começou a ficar inflamado, talvez um pouquinho de hemorragia durante a escovação, tem que ficar de olho e tem que ir no seu médico. Ou você pode até mesmo fazer alguns exames que vão te avisar sobre o diabetes, que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Alguns pacientes podem ter formigamento aparecendo ali nos pés principalmente ou nas mãos. Eu já fiz vídeo sobre formigamento aqui no canal e eu expliquei que existem várias causas de formigamento, mas sempre lembrem que o diabetes é a principal causa. Afinal de contas, tem tantos pacientes diabéticos no mundo que ela vira a causadora número 1 desse sintoma. Nós não podemos esquecer também de um problema que aparece nos homens, que é a disfunção sexual. Muito homem hoje chama ainda de impotência, né? Tem muito paciente que não quer às vezes tomar um remédio de pressão alta ou então remédio do diabetes, porque ele ouviu falar que o remédio causa disfunção sexual, né? Causa impotência. Mas a gente não pode esquecer que a disfunção sexual, ela também pode ser causada por doença. A própria pressão alta pode causar impotência, a própria diabetes também pode causar. Então é melhor tratar uma condição dessas, porque quase sempre esse problema é reversível. Se você ainda não tem nenhum problema formando muitas placas de gordura na região dos vasos que irrigam o órgão sexual, essa disfunção ela vai ser corrigida. Então se trate o mais rápido possível. Não se esqueça que o diabetes, apesar de hoje em dia a gente não falar de cura do diabetes, tem tratamento, tem resolução, tem como resolver os sintomas. E pra gente finalizar, alguns pacientes podem ter visão turva, né? Aquela visão meio borrada. A gente tem que lembrar que esse sintoma de visão turva, ele já é um pouquinho preocupante, né? Porque o paciente ele talvez já esteja desenvolvendo complicações do diabetes. Agora, se você tá com algum desses sintomas, ou você tá preocupado em estar desenvolvendo pré-diabetes ou então diabetes, como eu vou descobrir isso? Bom, tem várias formas de descobrir isso, principalmente indo no médico. Mas se você tá naquele probleminha que você tá numa fila ali de espera, ou você não consegue consulta, ou você tá assistindo de qualquer país ali que você fala que não tem sistema público de saúde, que seja eficaz, ou demora muito a consulta, porque acontece muito isso. Tem gente que às vezes fala da Angola, tem pessoas que às vezes falam de outros países, né? Gente da Argentina, Bolívia, enfim, tem muitos lugares aqui que me assistem. Você pode fazer o seguinte, caso demore muito a sua consulta. Você pode fazer alguns exames no laboratório. No laboratório, a gente normalmente solicita 3 exames para o paciente. Ou a gente faz a famosa glicemia em jejum,
ou a gente faz a hemoglobina glicada, ou a gente faz o TOTG, que é o famoso teste oral para tolerância de glicose. Esses exames eles vão avaliar como está o nível de açúcar no seu sangue atual ou nos últimos meses. A glicemia, por exemplo, para ser um paciente diabético tem que estar acima de 126 se for em jejum. Agora, se o paciente ele já tiver qualquer um desses sintomas e ele fizer uma glicemia em qualquer momento, por exemplo, o paciente está, qualquer momento ele não está em jejum ali de tarde, eu posso tirar o testezinho ali e se vier um valor de 200 e ele já tem sintomas, a gente já considera esse paciente diabético. Mas é importante ressaltar que a gente nunca vai fazer só um exame para dar o diagnóstico final. A gente pode juntar esses outros exames que nós falamos. Então, o paciente pode ter uma hemoglobina glicada, que para ser considerado diabetes o valor tem que vir acima de 6,5%, ou então o TOTG, naquele teste oral de tolerância à glicose, que é um exame onde o paciente ele vai tomar um copinho doce e depois vão tirar uma amostra de sangue para ver como está o nível de açúcar nesse paciente. Para ser considerado diabetes, a gente tem que ver um valor acima de 200 nesse paciente também. Então, o paciente que está com esses sintomas e o paciente que vem com esses exames alterados que nós citamos, precisa receber tratamento. Existem vários tipos de diabetes, cada caso é um caso, mas normalmente o paciente diabético tipo 2, que é aquele mais gordinho, sobrepeso, obesidade, a gente começa o tratamento com metformina, e aquele paciente diabético tipo 1, nós começamos o tratamento com insulina, né, que é aquela injeçãozinha que o paciente coloca ali no abdômen normalmente, né, ou na coxa, depende um pouquinho de paciente para paciente onde ele se sente um pouco mais confortável, mas normalmente tem que ser numa região que tem um pouquinho de gordura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui para vocês, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha interesse em assistir qualquer outro vídeo relacionado à saúde, eu vou deixar vídeos aqui para você poder clicar. Um vídeo onde eu falei sobre a metformina, que é um medicamento para tratar diabetes, e outro vídeo que eu falei sobre outro remédio que tá prometendo ser a cura para o diabetes. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.